Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o episódio número 4 da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é dízimos e ofertas. Então pegue a sua Bíblia e prepare Malaquias 3:10. Em 2000 anos de cristianismo, nós ainda temos algumas dúvidas no que se refere à questão do dinheiro e à vida do cristão. Para falar a verdade, a argumentação utilizada pela maioria das igrejas e pastores extrapolam aquilo que é a verdade bíblica para nós. Por exemplo, será que nós realmente devemos ter medo desse tal devorador que tanto falam? Não é possível discutir dízimos e ofertas sem levar em conta o contexto em que essas passagens estão colocadas dentro das escrituras. Está muito fácil encontrar na internet uma série de pastores que estão defendendo a questão do dízimo como algo perfeitamente normal no tempo da graça, sendo que isso, na verdade, mais parece o interesse em viabilizar o próprio ministério do que propriamente uma fundamentação clara a respeito das coisas de Deus. Então, pare para pensar comigo um pouquinho. Não é possível falar desse assunto sem parar para observar quais são as passagens que realmente falam sobre dízimos. Biblicamente, o dízimo é colocado para a vida das pessoas como um imposto estabelecido no Antigo Testamento. O dinheiro era utilizado, na verdade, para a manutenção do templo e também para a promoção de justiça social. Na verdade, é um equívoco quando dizemos que o dízimo é um preceito da lei, porque o dízimo, na verdade, foi estabelecido muito antes disso. A primeira pessoa a dar 10% de sua renda para a figura de um sacerdote foi Abraão. O mais engraçado dessa história é que o sacerdote não pediu nada. Ele simplesmente foi movido pelo desejo de dar 10% de tudo aquilo que havia recebido. O que vemos no dia de hoje são pessoas que estão usando Malaquias 3:10 fora de contexto para tentar justificar o seu ponto de vista a respeito de finanças. Outro versículo que é comumente usado e é um estupro do sentido da palavra de Deus é 2 Coríntios capítulo 9. Aquele que semeie, que faça com alegria, não por obrigação, blá blá blá. O texto de 2 Coríntios não se refere especificamente a dízimo, mas ele fala de uma circunstância específica onde o povo de Deus foi desafiado a se mobilizar, levantando ofertas para suprir a fome que os irmãos estavam passando na cidade de Jerusalém. Utilizar esse versículo tentando endossar a ideia de dízimo é um estupro do contexto da palavra de Deus, e isso não é verdadeiramente lícito. Até aqui o que eu estou defendendo é que o dízimo realmente não é um preceito do Novo Testamento, e ele não é um preceito também da lei, ele é algo anterior que foi adicionado à lei. Então vem a pergunta: dízimo é válido, é necessário, é obrigatório? Analisando a palavra de Deus como um todo, a conclusão a que eu chego é muito simples. Nós estamos completamente liberados do dízimo. Opa, aí você pegou pesado. Não, eu não peguei, vou explicar o porquê. No tempo da lei, aquele que dava 10% entendia que estava justificando, santificando todos os outros 90% pela observância do mandamento. Porém agora o que Cristo está trazendo para nós é uma consciência transformada, uma visão diferente a respeito do mesmo princípio. Ou seja, 10% não santifica os 90%. Nós não estamos mais debaixo da ordenança porque somos livres para promover a justiça através de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Traduzindo em miúdos, se na lei vivíamos no 10%, na graça viveremos no 100%. Pare para pensar um pouco. Jesus não disse que aquele que simplesmente olhar para uma pessoa com intenção impura já adulterou com ela? Então, obviamente, nós concluímos que a graça excede e muito o cumprimento da lei. No tempo da lei, contribuíamos com 10% daquilo que era o nosso rendimento. No tempo da graça, somos desafiados a contribuir com 100% daquilo que Deus tem nos dado. Opa, peraí, como que eu vou dar 100% para Deus? Essa é a grande questão. O cristão que acredita que os 10% sejam uma meta aceitável, ele está, na verdade, tentando passar com nota 6 naquilo que a gente chama de graça. Se de fato a graça excede o mandamento em todas as coisas, nós precisamos então fazer com que a nossa generosidade seja excedida. Para que a generosidade de Deus para com a nossa vida alcance outras pessoas, nós precisamos nos envolver com aquilo que são as causas do reino de Deus. O desafio é realmente sentirmos as dores das pessoas. Ou seja, nós como comunidade nos mobilizamos financeiramente para que a igreja tenha o alcance que deveria estar tendo. Ah, mas então você está dizendo que eu não sou obrigado a dar dízimo? Eu estou dizendo que se você vive debaixo da obrigação, então você ainda não foi liberto da lei. Só que eu também estou dizendo que se você precisa de um mandamento para ser fiel no dinheiro que Deus tem colocado na sua vida, então você ainda não está vivendo graça, mas sim desgraça. Quando a nossa consciência é transformada a respeito de finanças, se torna muito clara a necessidade de envolvimento da nossa parte.
Nós não conseguimos mais olhar para situações de justiça social e fingimos que está tudo certo, fingimos que está tudo bem. Nós precisamos nos envolver com tudo que somos e tudo que temos. Quando isso acontece, a graça de Deus que nos alcançou, alcança também outras pessoas. Pare para pensar um pouco. Tem muita gente que às vezes está dando dízimo daquilo que não tem. Isso não faz o menor sentido. Por exemplo, digamos que você tenha gasto 5 mil reais no cartão de crédito. Como você pode dar dízimo de um dinheiro que você não tem? Afinal, você não tem o seu salário pelos próximos meses. Você gastou aquilo que não deveria ter gasto. Então, para sermos justos, nós como igreja deveríamos estar liberando a sua vida para que você pudesse consertar esse desvio financeiro. As promessas de maldição lá de Malaquias 3, elas não se referem a nós que estamos na graça. O texto de Malaquias 3, na verdade, se refere a promessas específicas feitas ao povo de Israel. Cabe a nós agora, como cristãos, entendermos qual é o nosso papel nisso que nós chamamos de reino de Deus. Nós entendemos realmente que tudo que Deus colocou na nossa vida não é apenas para nós, mas é para ser repartido, dividido, compartilhado? Se há esse entendimento, então por que a gente ainda está vivendo em cima de percentual? O que eu tenho percebido é que quando pessoas colocam as suas vidas verdadeiramente na presença de Deus, elas se tornam muito mais generosas do que aqueles que querem seguir um mandamento de 10%. Ah, mas e a manutenção do templo e o sustento dos pastores? Realmente essa é uma questão que ainda precisa ser discutida. Não podemos tratar a questão financeira das igrejas como dogma. O dinheiro realmente é utilizado para o sustento de algumas famílias e para a manutenção estrutural, mas essa não é a prioridade da igreja. É perfeitamente possível um sistema onde os pastores não são tão onerosos. Também é perfeitamente possível uma igreja que não tenha prédios. Mas então o que é o desejável, o que é o correto? Não há fórmulas para definir isso. O que precisamos é, como comunidade, encontrar o equilíbrio em todas as coisas. Cada indivíduo precisa compreender que aquilo que Deus tem colocado na sua mão não é apenas para você, mas para todos nós. Pastores e demais líderes precisam aprender a administrar as coisas que têm recebido com maior graça, generosidade e transparência. Quando as pessoas sentem a dor do trabalho que está sendo feito, sabe o que acontece? Elas se tornam mais generosas. A meta é que pessoas possam olhar para o trabalho que a igreja tem feito e digam: ei, eu não vou deixar você pagar essa conta sozinho, eu vou dividir ela com você. Para que isso aconteça, precisamos de uma consciência transformada a respeito de finanças. Porque Malaquias 3:10 pode ter funcionado muito bem para mim e para você que somos velhos, mas não vai funcionar para essa próxima geração, que é muito mais crítica e que vai tentar entender de onde vem essa história. Se acreditamos realmente naquilo que nossas igrejas têm feito, se acreditamos no valor da oferta voluntária para a obra de Deus, então precisamos de bases bíblicas mais sólidas do que aquelas que temos utilizado. Malaquias 3:10 não vai colar para o meu filho e nem para o seu. E isso não é porque o seu filho é cético ou porque o seu filho é incrédulo. Ele simplesmente faz parte de uma geração com um volume maior de informações e por isso ele é mais crítico. Essa capacidade de criticar as coisas é boa. Afinal, muitas pessoas aprenderão a se libertar daquilo que não é a verdade, mas simplesmente faz parte da tradição e de preceitos humanos. Eu espero que Deus possa estar falando com você no sentido de mover o seu coração para a causa, mas da maneira correta. Ou seja, que você seja generoso conforme a generosidade que Deus tem colocado na sua vida. Muitas vezes você está pensando apenas em dinheiro, mas Deus quer muito mais do que isso. Ele quer o seu envolvimento com a causa, Ele quer o seu choro, Ele quer que você sinta a dor daqueles que estão sofrendo. Então, em nome de Cristo Jesus, que você aprenda a viver agora fora da lei, que a graça que Cristo tem derramado sobre a nossa vida seja conhecida no mundo através da nossa generosidade e interesse em se envolver com a causa daqueles que precisam. Não transforme a graça de Deus em desgraça. Seja fiel, conforme Deus tem sido fiel com você. E que nós, pastores, que estamos tentando buscar aquilo que realmente é a vontade de Deus, possamos liberar pessoas que não estão em condições de dar dízimo por diversos motivos. Que Deus seja glorificado nessa atitude de generosidade que não é apenas de você para com Deus, mas também de Deus para com você, para com a igreja e para com toda a sociedade. Eu espero poder ter esclarecido algumas coisas sobre o assunto, e se você quiser saber mais alguma coisa, tiver alguma crítica ou pensar diferente daquilo que eu estou dizendo, use os comentários abaixo, desce a ripa aí, e quem sabe, talvez, se o seu comentário for legal, eu responda alguma coisa. Se você gostou desse vídeo ou de outros que fazem parte desse canal, inscreva-se. Que Deus abençoe e eu te vejo de novo na semana que vem.